Hoje nós vamos descobrir as orquídeas mais fáceis de serem cultivadas no seu orquidário. Vem comigo que eu vou te dar várias orquídeas, opções de orquídeas para você ter excepcionais cultivos na sua casa. E a plantinha número 1 dos cultivadores, a mais fácil de ser cultivada aqui no Brasil, é as catleias. Sejam elas os híbridos, como essa catleia, essa Catleante Gold Digger, né? Uma linda planta, uma floração incrível. É um híbrido, e esses híbridos de catleia, eles simplesmente são muito fáceis de serem cultivados aqui no nosso Brasilzão. Os híbridos chamam a atenção porque na sua maioria, né, mistura cores. Eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, as amarelinhas, né? Aqui um híbrido muito famoso, também muito bonito, que é a Brassoleliocatleia Delta King, que é essa planta aqui, né? Aqui a gente já tem uma Potinara. Então essas plantas, né, esses híbridos que envolvem catleia, são plantas muito fáceis mesmo de serem cultivadas em qualquer região do nosso país. As catleias se dão muito bem, né, em país tropical como o nosso, podendo sofrer um pouquinho com mais calor, com menos calor, então se adapta muito bem a todas as regiões do nosso Brasilzão. E a variedade de catleias, né, principalmente as espécies, são muito bem-vindas aqui no nosso país também. Aqui eu tenho as catleias ametistoglossa e elas vão muito bem aqui. Conhecida como catleias caneludas, né? Elas são plantas bem mais altas do que as catleias monofolhadas. Elas são consideradas bifolhadas, crescem bastante, tem uma diversidade enorme, como catleia gutata, tigrina, e você pode colocar uma variedade imensa só dessas plantas na sua coleção. Outra planta que brilha muito aqui no Brasil são as plantas da Venezuela, né? Que é essa aqui. Essa daqui, por exemplo, é uma catleia ludimaniana. Convive nos seus habitats naturais na Venezuela, mas se adaptaram muito bem ao clima brasileiro e podem ser cultivadas também em muitas regiões do nosso Brasil, sendo que climas mais quentes e amenos, elas também se dão muito bem. Basta você entregar um pouquinho mais de umidade, essa planta ela tem um pouquinho mais de necessidade de umidade para que possa florescer bem para você. Em bom cultivo, ela tem florações que ocorrem agora em agosto e pode voltar a florescer em janeiro e fevereiro na sua casa. Aqui uma colombiana, Catleia trianidã. Essa planta que convive nos seus habitats naturais lá da Colômbia, também é mais uma catleia que vai muito bem aqui no nosso país, podendo ser cultivada em toda a região brasileira. Outras catleias espécies que também vão muito bem são as catleias Gemini, a Mendeli. Nós vamos ter também catleia persivaliana e a rainha do Nordeste, a nossa catleia labiata. Entre as orquídeas que mais a gente tem resultado em cultivo, eu coloquei como planta número 1 e estou enfatizando tanto as catleias porque eu tenho certeza que elas são aquelas que realmente tocam mais os corações daqueles que amam as orquídeas. As pessoas estão sempre atrás em busca, né, de ter essas plantas nas suas coleções. E aqui eu estou mostrando a grande variedade, que é um tamanho bem pequenininho do que você pode ter dentro da sua coleção. Pesquise e coloque catleia para te fazer feliz o ano inteiro. A segunda planta que eu quero colocar com facilidade de cultivo no nosso país, embora a gente tenha algumas ressalvas sobre algumas espécies, é o gênero de Dendrobium. O gênero de Dendrobium hoje compõe muitos híbridos, também conhecido por vocês como Denfal, que também podem ser cultivadas e se dão muito bem na grande maioria do nosso país. O que ocorre é que algumas dessas espécies dentro desse gênero são sem vergonha. Elas precisam ser tratadas às vezes com mais iluminação, com menos iluminação. Algumas delas, elas têm como característica para poder florescer até mesmo passar muito tempo sem rega, o que a gente chama de estresse hídrico. Se essas plantas não passam por esse procedimento de estresse hídrico, muitas delas acabam não florescendo. E isso pode sugerir que você tenha uma Dendrobium na sua casa e o cultivo dela seja difícil. Na verdade, é mais a atenção em relação a principalmente a necessidade da espécie que você tem de atender essa necessidade, porque boa parte das nossas dendróbios florescem em meses que são os mais frios do ano. Em maio, junho, julho, agosto, a gente está vendo florações dessas dendróbios e elas passam por esse período na natureza em escassez d'água, porque nesse período é um período mais frio onde realmente chove menos. Basta que a gente entenda as espécies que temos para a gente poder reproduzir o cultivo a mesma coisa que ela teria no seu habitat natural. Então, sendo assim, eu classifico
classifico sim essa planta como uma facilidade de ser cultivada aqui no Brasil, porque essa é o tipo de planta que diversas espécies dentro desse gênero você consegue ter sucesso em qualquer região desse nosso Brasil enorme. Aqui eu tenho um vasinho de uma encíclia, né? Ciperifolia, que ela já está passando a floração. Mas eu classifico o gênero Encíclia a terceira planta mais fácil de ser cultivada aqui no nosso Brasil. Essa planta, ela sustenta muito bem sol pleno, ela sustenta bem, às vezes, um sol que não é tão intenso, né? Ela consegue também ter um bom desbravamento dentro do seu cultivo. Ela aceita erros de iniciante, é uma planta que se você molhar um pouco mais, ela vai sustentar os teus erros. Se você molhar menos, ela sustenta os erros também, porque ela tem pseudobulbos, concentra bom armazenamento de água. Então, para quem é iniciante, inclusive, eu sempre acabo indicando o gênero Encíclia, que conta com diversas espécies e sempre com florações incríveis. Essa daqui, ela produz cachos menores, mas muitas das encíclias, hoje, elas alcançam, né? Temos encíclias que podem alcançar até mesmo 1,80 m, 1,50 m, 1,5 m, né? De haste floral, produzindo inúmeras florações nessas hastes florais. Então nós temos um grupo muito grande, vale a pena você fazer pesquisas e principalmente para você que está começando e quer conhecer esse gênero, eu recomendo demais, porque ele é super fácil de ser cultivado e aceita todas as nossas condições brasileiras, sendo cultivado em climas mais amenos, frio e também muito quente, que é inclusive da preferência de muitas das encíclias. Aqui na minha mão um pequeno exemplar da planta mais vendida no mundo, aquela que mais aparece nas novelas, na televisão. Eu estou falando das Phalaenopsis. Essas aqui são aquelas plantas que você vê em mercado, em qualquer lugar que você vá. E eu não coloco ela dentro de uma classificação um pouco mais para baixo, na linha de cultivo, que embora muitas pessoas tenham muito sucesso e considerem fácil o cultivo delas, eu já acho ela uma planta um pouco mais complexa. É necessário você entender tipo de iluminação, principalmente umidade para essa planta, porque ela requer que você tenha um nível de umidade, principalmente no seu ambiente, maior. Uma vez que as Phalaenopsis são plantas que são consideradas monopodial. Isso significa que são aquelas plantas que não caminham criando pseudobulbos e principalmente armazenamento de água e também das adubações que você faz. Contudo, ela é sim uma planta muito fácil de ser cultivada desde que compreendida, principalmente na questão da iluminação. Ao longo de muitos anos cultivando orquídeas, eu afirmo a vocês que essa planta ela pode ser cultivada dentro de apartamento, em locais onde receba aquela luz quebrada do sol no final de tarde ou solzinho da manhã, mas também não é difícil de ver essas plantas serem bem cultivadas debaixo de árvores, onde as copas protegem ela do sol mais escaldante do dia e ela recebe em boa parte do período do dia iluminação até mesmo direta sobre ela. E acredite, é dessa forma que esse tipo de planta traz as melhores florações. Em ambientes equilibrados, tanto de iluminação como também de umidade, e principalmente, né, você mantendo as regas dela em dia, com toda certeza ela pode ser uma planta muito fácil de ser cultivada. Mas, de toda forma, eu aconselho que se você quer mergulhar mesmo no cultivo das Phalaenopsis, que você comece com 2 vasinhos e veja como vai ser o seu andamento, né, do seu cultivo, para que você possa ou não colocar mais dessas plantas na sua coleção. Mas sim, as Phalaenopsis são encantadoras, diversidade de cores e são fáceis de serem cultivadas. Bom, a floração aqui eu tenho certeza que vocês não vão conseguir ver, porque essa daqui é uma das epidendros bem pequenininha, mas esse é o tipo de gênero que eu também gostaria de fazer indicação para vocês. Epidendro hoje, inclusive, é um dos gêneros que nem tanto é assim falado, mas ele é muito fácil de ser cultivado. Existem diversos tipos também dentro desse gênero, né, das espécies. Muitas delas são consideradas epífitas, algumas terrestres, e elas são muito bem cultivadas no nosso país. Existe uma infinidade de florações a respeito dessas plantas, são lindas, produzem cachos com várias florações e são realmente encantadoras. E por isso ela está nessa lista de uma das plantas mais fáceis de serem cultivadas. Desde que você compreenda que essas plantas, na sua maioria, são cultivadas a sol pleno, podendo estar até mesmo no jardim. É claro que eu faço alerta de que você busque fazer pesquisas sobre o tipo de espécie que você vai querer colocar no seu jardim, porque não são todas que também se adaptam a esse clima de sol quente. Mas adaptadas, a grande maioria dessas plantas podem facilmente estar no seu jardim e trazer as mais belíssimas florações. As
epidendros são plantas magníficas e orquídeas que, além de você precisar conhecer, são absolutamente fáceis de serem cultivadas. Dendronquilum. Essa daqui também é uma planta que muitas das pessoas não têm na normalidade no seu cultivo, mas também são plantas belíssimas que produzem florações sempre trazendo cachos com várias flores, né, numa única haste floral, de diversos tipos de tamanho. Essas aqui é aquelas que crescem mais, né? E a gente tem perfumes diferentes aqui. E a coleção pode ser muito grande e elas se adaptam a muitos climas brasileiros. Também considero essa planta uma das plantas facílimas de serem cultivadas, desde que você entregue iluminação, que é a mesma que se entrega para uma catleia. Essas plantas, embora tenham folhas finas, apreciam boa iluminação e tem uma variedade incrível de espécies dentro desse gênero. Uma outra característica da Dendronquilum é também os vegetais dela, né? Eu acho muito linda a forma como ela cresce no vaso. Você pode perceber, por exemplo, que aqui parece até um capinzinho. E a grande maioria das espécies cresce assim também. Então nós temos aqui, por exemplo, essa Dendronquilum Wellesley Yellow, né? Que é essa planta aqui à minha esquerda. Você vê que ela já produz esses capins maiores e belíssimas florações também. Plantas como essa, que vai ter um capinzinho menor, são uma variedade imensa de espécies que nós temos no gênero Dendronquilum, no qual eu recomendo muito que você faça a busca para que você possa colocar na sua coleção também. E no final eu vou deixar para vocês, inclusive, a dica de o que você pode fazer com todas as plantas que eu apresentei até agora. Um outro gênero que se dá muito bem aqui no Brasil e que pode trazer até 4 florações ao ano para você é as vandas. As vandas são cultivadas em todas as regiões do nosso país e muitas pessoas têm sucesso com ela em climas amenos, em climas frios e em climas quentes, que inclusive é o que ela mais gosta, tá? Aprecia climas mais quentes, sobretudo locais úmidos, e na maioria das vezes, quando cresce com as suas raízes nuas, ela quer que você entregue para ela água todos os dias. Então é uma planta que você requer mais cuidado. Se você quiser plantar ela num cachepô ou até mesmo num vaso, você pode. Nesse caso as regas vão diminuir, mas a umidade tem que ser relativamente sempre alta. As vandas é mais um gênero de orquídeas que possui inúmeros híbridos e muitas espécies, trazendo colorações, tamanho e muita beleza para o seu cultivo. Em um próximo vídeo eu quero falar para vocês das orquídeas que não são assim tão fáceis de serem cultivadas, mas vale a pena você começar a entender como é que é para cultivá-las, para que você possa ter a mais diversidade das belezas das orquídeas aí no seu quintal. Também seria muito interessante saber se essa lista, né, se você concorda com ela, se essas plantas que realmente para você parecem serem fáceis de ser cultivadas. Seria muito bacana você deixar no comentário o que para você é mais fácil, até porque não fica validando só a minha opinião, até porque ela é uma opinião validada apenas pelo meu cultivo. Então seria muito bacana que os amigos também pudessem dizer aquilo que acredita ser mais plantas fáceis de serem cultivadas aí. A gente vai estar lendo com muita atenção para a gente também colocar na nossa coleção e ver se é fácil mesmo de ser cultivada. E a boa notícia que eu queria dar para cada um de vocês é que essas orquídeas todas que eu apresentei nesse vídeo, você pode ter num único corredor da sua casa se você quiser, dentro do mesmo cultivo. Óbvio que uma planta pode sofrer um pouquinho mais do que outras, devido a, por exemplo, à umidade que uma vanda precisa e que as catleias não. Só que isso não vai interferir tanto e tenho certeza que você terá grandes resultados. Basta você cultivar essas plantas com boa iluminação. Todas elas podem serem cultivadas em 50% de iluminação, desde a Dendrobium, eu mostrei para você Epidendrum, Encíclia, as catleias, de um modo geral, híbridos e espécies, também as Dendronquilum, todas as plantas apresentadas no vídeo de hoje, vocês podem estar cultivando a 50% de iluminação no mesmo espaço, molhando com as regas adequadas para cada tipo de substrato e ambiente que você tem, aonde você mora. Você terá resultados de belíssimas florações de cores e perfumes bem aí na sua casa. Todas essas orquídeas são fáceis de serem cultivadas aqui no nosso Brasil. Fácil também é você deixar aquele like, se despedir da gente, se inscrevendo no canal e aguardando o próximo vídeo. Nós temos um encontro. Aguardo cada um de vocês no nosso próximo vídeo. Um super beijo e tchau!